Meu vizinho se aposentou, ele completou 65 anos, se aposentou e ele nunca contribuiu e agora ele está aposentado. Esse é o maior mito da história, né? Não existe essa possibilidade de uma pessoa estar aposentada sem ter contribuído. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso primeiro episódio do nosso videocast Previdência Sem Neura. Eu sou o Fabrício Silva, diretor de marketing da Krieger Advocacia e serei o host dessa série de conteúdos onde a gente vai desvendar de forma simples tudo o que tu precisa saber sobre Previdência Social. E hoje e nos próximos conteúdos, eu estou aqui com ela, que irá compor a mesa em todos os conteúdos, especialista em Direito Previdenciário há 13 anos, formada na Universidade Católica de Pelotas, mãe do Emílio e minha esposa. Seja muito bem-vinda ao nosso primeiro episódio, doutora Michele Krieger. Olá, tudo bem? Então, esse é um projeto que a gente já vem aí pensando, elaborando já há algum tempo, né? E nos traz muita alegria a gente poder passar essas informações, trazer esses esclarecimentos para o público, né, de uma forma bem simplificada e bem coerente com o nosso trabalho e com as informações que a gente quer prestar para conseguir levar aí o melhor benefício para cada segurado. Perfeito. Doutora, então, o que eu começo a te perguntar, né? A nossa primeira pergunta aqui que a gente trouxe dos nossos seguidores, das pessoas que comentam nossos vídeos e lá no Instagram, tem uma pergunta que pode ser que seja simples para ti, né? Que já está no mercado há muitos anos, mas o que é a aposentadoria por idade? Bom, a aposentadoria por idade é um tipo de benefício, né, previdenciário, para os segurados que já atingiram a idade mínima para uma aposentadoria, né, que já vem ali com um certo tempo de contribuição previdenciária, né, do regime geral, regime do INSS, e já atingiram ali a idade para poderem usufruir de uma aposentadoria, né. Atendem também os demais requisitos, né, de tempo mínimo de contribuição, e também de carência, e também passaram a atingir ali a idade mínima para solicitar esse benefício. Perfeito. E quais são os requisitos que a pessoa precisa ter para conseguir ter esse benefício? Bom, hoje, né, atualmente, a gente tem duas modalidades de aposentadoria por idade, né? A gente tem uma aposentadoria por idade que segue uma regra de transição, né, que é a melhor opção para as pessoas que já contribuíam antes da reforma da Previdência, que ocorreu em novembro de 2019, né, e a gente tem também uma modalidade de aposentadoria por idade, né, que é a nova aposentadoria por idade, que a gente também chama de aposentadoria programada, que é para as pessoas que começaram a contribuir a partir de 13 de novembro de 2019, né, a partir do momento que entrou em vigor aí a reforma da Previdência. Hoje a gente tem aí requisitos bem próximos para essas duas possibilidades de aposentadoria por idade, né? Hoje, os requisitos exigidos são para homens que passaram a contribuir a partir de novembro de 2019, né? Para homens, 65 anos de idade, 20 anos de tempo de contribuição e 180 meses de carência. E para as mulheres, a gente tem aí 62 anos de idade, 15 anos de tempo de contribuição e 180 meses de carência. Se o segurado já contribuía antes de novembro de 2019, ele vai aí ficar dentro de uma regra de transição, né, que abrange aí as regras anteriores a novembro de 2019. Então, para as mulheres, não muda, não tem uma mudança para as mulheres, né? Acaba beneficiando os homens, porque eles precisam ter os 65 anos de idade, de qualquer forma, mas eles podem ter 15 anos de contribuição, ao invés dos 20 anos que a reforma da Previdência impôs, né?
Então, ele vai ter 15 anos de tempo de contribuição e também tanto homens quanto mulheres vão precisar dos 180 meses de carência, né? E depois também a gente tem uma possibilidade de aposentadoria por idade para pessoas com deficiência, que diminui significativamente aí a idade que a pessoa com deficiência pode se aposentar, né? Então, no caso da pessoa com deficiência, as mulheres, por exemplo, elas precisarão ter 55 anos de idade, né? 15 anos de tempo de contribuição e 180 meses de carência. Mas a gente baixa aí de 62 anos de idade para 55 anos de idade, né? E esses 15 anos de contribuição, eles precisam ser comprovados na condição de PCD, né? De pessoa com deficiência durante todos esses 15 anos, né? Para aposentadoria por idade. E os homens, eles baixam aí de 65 anos para 60 anos, né? E também os 15 anos de tempo de contribuição e 180 meses de carência. Perfeito. E quais são os diferentes tipos de aposentadoria por idade? As diferenças são essas, né? As diferenças são essas modalidades. Ou a aposentadoria por idade vai ser a aposentadoria para quem começou a contribuir depois de novembro de 2019, ou a aposentadoria por idade vai ser da regra de transição para quem já contribuía antes de 2019, ou ainda tem a possibilidade de uma pessoa que seja portadora de deficiência se aposentar com regras mais vantajosas, também completando aí o requisito da idade. Perfeito. E quais são as regras em relação ao tempo de contribuição? As regras com relação ao tempo de contribuição são as mesmas, né? 15 anos. A gente precisa aí de 15 anos de tempo de contribuição, né? E aí a gente vai ter o tempo de contribuição bem genérico, bem amplo, né? Cada dia conta como tempo de contribuição, cada dia contribuído, né? E vai ser o mesmo tanto para homens quanto para mulheres, exceto, né, nessa nova aposentadoria por idade, que é a aposentadoria, a gente chama também de aposentadoria programada, para homens que passaram a contribuir a partir de novembro de 2019, eles vão precisar de 20 anos de tempo de contribuição, né? Diferentemente das mulheres, que precisam de 15 anos, e diferentemente também das condições das regras de transição, que também precisa de 15 anos de tempo de contribuição. Perfeito, doutora. Eu imagino, né, eu percebo, obviamente dentro do escritório, a gente conversa sobre, a gente vê casos, né? Gostaria que tu falasse um pouco sobre os mitos que a gente tem dentro da aposentadoria ou até propriamente da previdência, né? Quais são os mitos, né? O que teus clientes geralmente chegam com dificuldades e falando que, pô, eu vi o fulano, ou enfim, li sobre alguma coisa e tô com essa dúvida e que acaba realmente sendo um mito e que não é bem assim, não funciona bem assim, a pessoa não tá bem informada sobre aquilo dali, né? Quais seriam esses mitos? Surge algumas coisas para ti também? Então, surge, com certeza, né? E o maior deles, né? Unânime, assim, né? Com certeza é o que mais surge. Meu vizinho se aposentou, ele completou 65 anos, se aposentou e ele nunca contribuiu e agora ele está aposentado. Esse é o maior mito da história, né? Não existe essa possibilidade de uma pessoa estar aposentada sem ter contribuído. Existe, sim, um outro tipo de benefício, né? Um benefício assistencial, não é uma aposentadoria, né? É um benefício assistencial que pessoas com a renda bem mais baixa, né? Pessoas aí com um comprovado estado, né, de vulnerabilidade social, essas pessoas são beneficiadas por um benefício de amparo social, né, um benefício de assistência social, um benefício assistencial que é o BPC, o benefício de prestação continuada, que vem aí garantido, né, pela Lei Orgânica de Assistência Social, né, o LOAS, né, o pessoal comumente chama de LOAS, né, mas que é um BPC, um benefício de prestação continuada, que é de amparo social, que pode ser
aí concedido para pessoas com deficiência, né? Ou para pessoas idosas. Então, o pessoal confunde muito, o pessoal costuma achar que esse benefício é uma aposentadoria e que a pessoa completou lá 65 anos e está aposentada. E não é isso que acontece, né? A pessoa está recebendo um benefício de amparo social, um benefício que vai ser... a pessoa vai precisar manter uma comprovação daquele benefício, né? Ela vai precisar manter uma comprovação de que ela preenche os requisitos daquele benefício. Sim. Então, e as pessoas confundem muito com aposentadoria, né? Claro. Não é uma aposentadoria. Isso que eu ia te perguntar, doutora, qual a diferença, então, exemplo, né? Vamos colocar eu como exemplo, né? Cheguei lá com meus 65 anos, né? Pensando, né, que a Previdência não mudou até lá, né? Até eu chegar aos meus 65 anos. Cheguei com 65 anos, contribuindo, né? Tive ali meus 15 anos de contribuição, tive meu tempo de carência. Qual é a diferença? Eu posso me aposentar, né? Posso me aposentar pela minha contribuição e tudo mais, ou eu vou para o benefício de prestação continuada? Qual é essa diferença e o que eu devo escolher, na verdade? Nesse caso, né, a aposentadoria sempre vai ser mais vantajosa. Inclusive, chegam situações no escritório que o aconselhável para o segurado às vezes a pessoa está um tempo sem contribuir, mas ela tem um histórico de contribuições, ela tem ali vários anos de contribuição, e aí, de repente, por uma circunstância lá da vida, ela parou de contribuir, né? Ela deixou de ter carteira assinada, ela passou a ser um profissional autônomo que não fez mais contribuições, né? Que também não é o ideal, né? O ideal é que as pessoas, à medida que trabalhem, né, também façam as contribuições, né, para estarem seguradas pelo INSS. Então, essas pessoas, muitas pessoas, né, acabam deixando de contribuir e chegam ali, né, nessa idade, atingem uma idade em que elas não estão contribuindo, não estão com qualidade de segurado, né, e elas precisam ali de um amparo, de uma assistência, né. Às vezes, né, a gente acaba conversando com o cliente e mostrando para ele que o ideal é que ele volte a contribuir. Daqui a pouco falta tão pouco tempo para ele completar, né, aqueles anos e para ele completar ali o que ele precisa para uma aposentadoria, né? Às vezes falta ele recuperar uma qualidade de segurado, completar uma carência, né? E o benefício previdenciário mesmo, né, a aposentadoria, ela vai ser muito mais benéfica, né, por N questões. Uma, que vai ter um cálculo de renda, né, o mínimo que esse cliente vai receber vai ser um salário mínimo, né, então ele vai ter ali essa questão de um cálculo de renda. Às vezes, se ele teve lá um período contributivo que foi um período contributivo mais alto, e esse período contributivo vai ter reflexos no valor da aposentadoria, né? Então, daqui a pouco ele vai conseguir uma renda um pouco melhor, vai conseguir ganhar um pouco mais que um salário mínimo, né? E também outro privilégio, né, que é a questão do 13º. O benefício de assistência social, né, o BPC, ele não tem 13º, né? E às vezes a pessoa, né, naquele momento está precisando tanto que ela abre mão de um 13º. Mas ao longo do tempo, ao longo dos anos, chega no final do ano e poderia ter te aposentado e está recebendo o teu 13º e não está, porque acabou fazendo uma opção menos vantajosa, né? Acabou optando por uma possibilidade menos vantajosa. Esse é um dos mitos, né, que a gente verifica aí, né, que o pessoal acaba criando, assim, né, nessa questão de aposentadoria. Tem uma outra questão também, que é o pessoal acredita que a aposentadoria por idade vai ser sempre de um salário mínimo, né? E nem sempre, né? Porque isso vai depender de como foram as contribuições do segurado ao longo, né, da sua vida de trabalho, né? Por exemplo, se a pessoa contribuiu, né, na maior parte, né, da sua vida de trabalho aí, a partir de julho de 94, se a pessoa contribuiu sempre com salário mínimo, né, aí sim, a aposentadoria vai ser de um salário mínimo, né?
Agora, se a pessoa contribuiu, né, ou se a pessoa tem poucas contribuições de julho de 94 em diante, né, contribuiu mais antes de julho de 94, né, esse tempo vai ser considerado, esse tempo vai ser computado, né. Aí o que acontece é que a renda ali também acaba sofrendo uma mudança ali para o cálculo, né, para a renda mensal dessa aposentadoria, né. Então, às vezes o pessoal acredita que vai ser sempre de salário mínimo, e nem sempre é assim, porque tem uma média, né, que a gente precisa fazer ali dos salários a partir de julho de 94, né, para computar essa renda da aposentadoria por idade. Hoje a gente tem que considerar 60%, né, do coeficiente. O coeficiente hoje considera 60%, né? Como é que funciona, na verdade? Se faz uma média entre todas as contribuições, né, que a pessoa teve ao longo dos anos trabalhados, né, chegando num valor mediano, né, no valor dessa média, o salário de benefício vai ser 60% dessa média, né? Então, se a pessoa tinha aí contribuições que eram bem mais altas que o salário mínimo, essa média também provavelmente vai ser aí bem mais alta que o salário mínimo, né? E tem uma possibilidade da pessoa também chegar aí a uma renda integral, né, da média salarial, né? Ela pode chegar, as mulheres podem chegar com a renda integral da média salarial com 35 anos de contribuição. E os homens com 40 anos de contribuição, né, nos requisitos da aposentadoria por idade, também chegam aí numa média salarial integral, né, recebendo aí de renda mensal a média integral sem passar pelo coeficiente, né. Isso porque a cada ano contribuído acima dos 15 anos exigidos de contribuição, né, para as mulheres e para os homens que contribuíam antes de novembro de 2019, né, a cada ano a mais, né, a gente tem aí 2% a mais no coeficiente, né. Então, por exemplo, uma mulher que completou 62 anos, tem 20 anos de contribuição, ela tem 5 anos além dos 15 anos exigidos. Então, são 2% para cada ano, a gente vai ter aí um total de 10% a mais na média, né? Então, ela tem uma média de R$3.000, ela receberia 60% desses R$3.000, vamos supor, né? A gente acrescenta aí mais 10%, então ela vai receber 70% desses R$3.000, né? Porque ela tem mais tempo de contribuição que o mínimo, né? Então, dizer hoje que a pessoa vai ganhar só o salário mínimo, que é um mito bastante grande, assim, relacionado à aposentadoria por idade, realmente é um mito mesmo, e a gente tem aí condições, calculando, planejando, né, de chegar num valor bem mais benéfico aí para o segurado. De acordo com o que tu falou, doutora, então, por exemplo, né, meu pai se aposentou ano passado e tudo mais. Se ele contribui desde quando ele começou a trabalhar, exemplo, né, a gente começou a trabalhar com 17 anos, 18 anos, e já tem essa contribuição. Se ele contribui para o mínimo desde essa época até ele ter feito 65 anos, ele segue ganhando o salário mínimo ou tem essa possibilidade de aumento de... Não, ele continua ganhando o mínimo, né? Porque Sim. Aí a média dele, né, todas as contribuições dele foram para o salário mínimo. Mesmo ele tendo muito mais tempo de contribuição. Exato, não importa, não vai fazer diferença essa questão do tempo por causa do valor da contribuição, né? Claro. Você vai fazer uma média que é sempre com base no salário mínimo, a média vai ser o salário mínimo, né? A gente vai chegar ali num valor que equivale ao salário mínimo, né? Agora, se a pessoa tem períodos de salário mínimo, mas tem períodos em que ganhou 4, 5, 6 salários, né, isso vai se refletir no valor da média. Claro, entendi. Então a porcentagem da tua contribuição, né? Independente se tu contribuir
sei lá, 50 anos para o salário mínimo, tu vai ganhar um salário mínimo. Exato. Só que daí se contribuiu 10 anos para o salário mínimo, 3 anos para um salário acima, né? Tu está ganhando, como tu falou ali, 3, 4 salários, tu tem uma contribuição maior, certamente, né? Sim. E depois, daqui a pouco, voltou, né? Depois de 5 anos ganhando esses 3, 4 salários, voltou para ganhar um salário mínimo, seguiu contribuindo com o mínimo, esse cálculo acrescenta com o mínimo e tu tem possibilidade, no futuro, estar ganhando mais que o salário mínimo na tua aposentadoria. Sim, sim. Quanto mais tempo essa pessoa tiver de valores mais altos de contribuição, mais vantajoso vai ficar o valor do benefício dela, né? Perfeito. Uma dúvida que surgiu no outro mito, né, que tu falou ali sobre o BPC, né, sobre o benefício de prestação continuada e aposentadoria, qual era a diferença? Vamos supor que a gente tem um cliente, né, um exemplo bem aberto, assim, a gente vai ter um cliente que esse cliente faltou alguns anos de contribuição, mas ele não quis contribuir. Daqui a pouco ele não tinha condições financeiras, tá sem trabalhar, tá fazendo alguns bicos ali, que acontece muito de vir clientes nesse sentido, e ele não tem condições financeiras de fazer essa contribuição. E ele decide que ele gostaria de entrar com o pedido do benefício de prestação continuada, né? Sim. Perfeito, ele entrou, a gente conseguiu entrar, tu conseguiu dar entrada para esse cliente, passou um ano dele ganhando esse benefício, ele consegue voltar para ganhar aposentadoria. Por exemplo, daqui um ano ele vendeu um carrinho lá e aí agora tem dinheiro para fazer essa contribuição desses anos que faltavam. Ele consegue voltar para a aposentadoria, perder esse benefício, entre aspas, que esse benefício, como tu falou, não tem 13º, precisa ter um cumprimento ali da renda e tudo mais. Então ele cansou disso, como tu falou, né? Então chegou alguns anos ali, chegou em dezembro, ele não tinha o 13º. Ele cansou e agora tem dinheiro para fazer essa contribuição. Ele consegue retornar e se aposentar pelo INSS? Então, o que acontece, né? Ele tem que recuperar a qualidade de segurado, né? Porque aí ele já vem há um tempo sem contribuir, e aí ele ficou recebendo benefício assistencial, ele vai voltar a contribuir, e aí ele tem que voltar a ter qualidade de segurado, né? Nesse tipo de situação, não adianta fazer contribuição pretérita, tá? Não adianta fazer contribuição para trás, por causa da carência, né? Porque aí daqui a pouco a gente vai estar recuperando uma qualidade de segurado, vai estar ali ganhando um tempo de contribuição, mas a gente não vai estar ganhando carência, né? E a carência, ela tem que estar vigente quando a gente vai fazer um pedido de aposentadoria, né? Então, ele volta a contribuir, mas o ideal é que ele contribua para frente, né? Que ele vá contribuindo ali ao longo dos meses, na sequência ali, para o futuro, e aí, dependendo de quanto tempo faltava para ele, né? Ele vai fechar esse período para frente, né? Aí ele consegue uma aposentadoria, né? Isso é claro, né? A gente tem que verificar quanto tempo falta, se realmente vai ser benéfico para o cliente, né? Porque também se faltam 10 anos para a pessoa, aí não, né? Aí se a pessoa já está com 65 anos e faltam 10 anos de tempo de contribuição para ela, então não vale a pena, né? Então ficaria com um benefício que ela já tem, né? Porque ela abrir mão de um benefício para 10 anos para frente, né? Em algumas situações é complicado, né? Mas se for pouco tempo, né? Se forem alguns meses, se for pouco tempo, aí é mais vantajoso, é mais benéfico, até poucos anos, né? Dependendo ali da condição da pessoa, é mais benéfico optar por voltar a fazer as contribuições, recuperar a qualidade de segurado, né? Completar a carência, completar tempo e conseguir um benefício que é mais vantajoso. Perfeito. E aí, então, digamos que a pessoa, né, esse cliente chegou no escritório e faltam esses 10 anos de contribuição para ele, né?
e ele já está com 65 anos de idade. O que tu indica ele fazer? Né? Eu acredito que seria fazer essas contribuições, né? Se falta 10 anos, 5 anos, 3 anos, eu acredito que o primeiro passo seria fazer essas contribuições. Mas a minha dúvida é, como que ele faz as contribuições? Como que funciona essa parte de contribuição? Eu consigo fazer um parcelamento? Quanto que mais ou menos ficaria esses 10 anos? Só para a gente ter uma noção, assim, quanto que ficaria mais ou menos esses 10 anos de contribuição? Dá para fazer um parcelamento? Como é que funciona? Como é que fica, né? A gente tem uma possibilidade de fazer contribuições retroativas, né? A gente tem possibilidade de ir fazendo, né? Por exemplo, vai ter um problema aí com carência, né? A gente não vai conseguir um reconhecimento de carência, por exemplo, né? Porque a carência tem algumas regras ali mais específicas, né? Então, a gente não vai ter ali, por exemplo, a carência. Então, não adianta fazer retroativo, se ele também precisa da carência, então é mais válido ele ir fazendo e vai ter que fazer ao longo desses 10 anos para frente, né? Vai ter que fazer até os 75 anos, entende? Ou então, se ele tem possibilidade, né, em algumas condições, em algumas situações, é possível que a pessoa, por exemplo, fosse microempreendedor, né, e aí ele parou de pagar o MEI, né, teve ali uma situação que parou de pagar o MEI, não sei, né, aí ele consegue voltar a pagar o MEI, ele consegue fazer um parcelamento daquele MEI, e consegue voltar a ter o tempo de contribuição reconhecido, mas aí ele tem o problema da carência também, né? Então, porque, por exemplo, né, hoje, se nós estamos em maio, né, se eu chegar lá no final do ano, por exemplo, eu não tiver feito nenhuma contribuição minha previdenciária, se eu chegar lá no final do ano e eu quiser fazer do ano todo, eu posso. Né? Cheguei lá em dezembro e fiz as contribuições todas do início do ano. Eu vou gerar as guias no site do INSS, né? Vou gerar as guias, vou ali verificar qual é a alíquota de contribuição que eu quero fazer, vou gerar essas guias, vou fazer o pagamento, né? Ou pelo aplicativo do meu INSS, ou pelo próprio site, né? No computador, enfim. Vou gerar ali aquelas guias, vou fazer o pagamento das minhas contribuições de janeiro a dezembro, né? Desse ano, por exemplo. Eu vou estar com uns 12 meses de contribuição, mas eu não vou estar com nenhum mês de carência, né? Por essa questão do atraso, né? A carência está muito ligada à realização do pagamento em dia, né? Então, quando a gente tem esses atrasos, a gente tem que verificar se é coerente fazer o pagamento atrasado, porque a gente precisa só do tempo, né? Ou se a gente vai acabar fazendo pagamento atrasado que não vai servir de nada porque a gente não vai ter a carência, né? Então, tem que se verificar com muito cuidado aí essas questões, principalmente para essas lacunas aí, para essas questões de tempo para trás, né? De tempo que a gente, né, passado. Tem que ter muito cuidado. Às vezes, a pessoa vai fazer esse pagamento, né? Ela não está instruída, ela não procurou um advogado, ela não fez um planejamento previdenciário, essa pessoa fez por conta própria, daqui a pouco falou com uma outra pessoa que também fez, deu certo, só que às vezes a gente pensa que a gente está na mesma situação daquela pessoa que a gente ouviu um exemplo, e a gente não está. São situações às vezes totalmente diferentes e que a gente interpretou da forma errada, né? Então, assim, tem que ter muito cuidado com essas contribuições feitas para trás. É possível fazer? É possível fazer. A gente está com contribuição atrasada, deve fazer o pagamento dessas contribuições? Deve, porque isso vai fazer falta no tempo, para quando a pessoa quiser se aposentar. Mas tem que ter muito cuidado com a carência. Se a pessoa já está ali na iminência de se aposentar, faltam 2, 3 anos para a pessoa se aposentar, daqui a pouco não vale a pena ela fazer aposentadoria, ela fazer contribuições atrasadas. Daqui a pouco vale mais a pena ela contribuir dali para frente e esperar aí 1 ano ou 2 e fechar todos os requisitos, do que fazer 3 anos de contribuição para trás, completou a idade e aquele tempo não considerou para carência, ou não considerou todo, né, para carência,
e aí tá faltando a carência. Então, tem que ter muito cuidado com essa questão dos pagamentos atrasados, né? É possível fazer, a gente faz sim por guias, né, lá no site do meu INSS, tá? Pode fazer uma guia de cada vez, pode fazer todas juntas, pode fazer um pagamento total, pode fazer um pagamento mês a mês, né? Pode fazer vários meses, pode fazer vários, né, de uma vez só, em uma única guia, ou pode ir solicitando todos os meses uma guia nova, né? Assim como se, de repente, num caso de MEI, pode fazer um parcelamento, né? Mas tem que ter muito cuidado, porque pode estar arrumando de um lado e não contribuindo em nada para o outro lado, né? Continua com o problema mesmo tendo arrumado essa questão de um tempo que ficou para trás. Certo, doutora, a gente falou então bastante, né? Tu falou bastante sobre tempo de carência, tempo de contribuição, idade e tudo mais. Como que funciona o cálculo para gerar esse benefício, né? Como que funciona o cálculo do valor desse benefício? Então, também, como a gente já estava conversando antes, né? A gente vai, para ter a renda mensal, né? A renda mensal desse benefício, a gente vai trabalhar em cima da média, né? Da média das contribuições a partir de julho de 94, que foi quando foi estabelecido o nosso plano real, né? Então, de julho de 94 em diante, todas as contribuições que a pessoa tiver, né, nesse período, de julho de 94 até o momento da aposentadoria, vai ser feita uma média, né? Vai ser realizada ali uma média salarial. Aí a pessoa atingiu ali uma média X, né? Ela vai, essa média, né, estabelecer um valor, né? Vamos supor, R$5.000, tá? Estabeleceu ali uma média de R$5.000. A pessoa vai receber na aposentadoria por idade, vai passar pelo coeficiente, né? Vai passar por um coeficiente de 60%. Quando tiver, né, preencher o tempo mínimo. Preencher o tempo mínimo com a idade mínima, o tempo mínimo e uma média de R$5.000 salarial, né? Ela vai receber 60% daqueles 5.000, que seriam, então, R$3.000. A média dela de R$5.000 multiplicada pelo coeficiente ali, né, de 60%, estabeleceu uma renda mensal de R$3.000. Se durante toda a vida da pessoa, lá de julho de 94 até o dia do pedido da aposentadoria, ela só contribuiu para o salário mínimo, então o salário dela vai ser de salário mínimo, né? A renda de benefício, o salário de benefício dela vai ser o salário mínimo. Mas, se ela contribuía a mais do que o valor do salário mínimo, então ela vai ter uma média mais alta, que vai passar por esse cálculo do coeficiente, originalmente de 60%, né? Para quem tiver o tempo mínimo de contribuição. Eu tenho mais do que... Sou mulher e tenho mais do que 15 anos de contribuição. Sou homem e contribuía desde julho de 94, vou entrar na regra de transição, que também requer 15 anos de tempo de contribuição para os homens, né? E tenho mais do que 15 anos de contribuição. Bom, para cada ano a mais, eu vou ter mais 2%, né? Para o cálculo no coeficiente. Então, se eu tiver 5 anos a mais, eu vou ter 10% a mais. Se eu tiver 10 anos a mais, eu vou ter 20% a mais. Até poder chegar na integralidade da minha média, né? Então, uma pessoa que tenha essa média de R$5.000, por exemplo, né? Se ela contribuiu, se ela, né, entra na regra de transição e ela contribuiu 20 anos, ela tem 10% a mais para colocar no coeficiente. Então, ao invés dela passar pelo coeficiente de 60%, ela passa por um coeficiente de 70%. E aí, de 3.000, ela recebe 3.500. Então, isso daí vai fazendo com que o salário de benefício da pessoa possa ir aumentando até chegar na integralidade da média, né? Também, as mulheres completam a integralidade da média tendo 35 anos de contribuição
e os homens completam a integralidade da média tendo 40 anos de contribuição. Tá? E depois também tem a regra aí para as pessoas com deficiência, que o cálculo é feito de uma outra forma, né? O cálculo é feito com a regra antiga, que era com a média das 80% maiores contribuições, né? E se parte aí de 70% para o coeficiente, né? Então, ele já consegue utilizar só 80% dos maiores salários. Ele já não fica com 100% das suas contribuições para o cálculo, né? Ele fica com 80%. Vão ser os 80% maiores. Então, a ideia é que ele vá ter uma média um pouco mais alta, né? E ele já parte de um coeficiente de 70%, né? Por causa da pessoa com deficiência. E ele também vai aumentar aí 1% para cada conjunto de 12 contribuições, né? Mas aí não é do excedente, é do total, né? Então, uma pessoa com deficiência, se ela tem 15 anos de contribuição, a média dela vai passar por um coeficiente de 85%. Ela está muito mais perto da integralidade do que o segurado em condições comuns, claro, né? A média dela vai ser os 70% daquele coeficiente, que já é um coeficiente mais alto do que o coeficiente comum, né? E ela passa ainda por 1% a cada grupo de 12 contribuições. Então, em 15 anos, vão ser 15 grupos de 12 contribuições, né? Então, aumenta aí mais 15% nessa aposentadoria, né? Para o cálculo dessa aposentadoria, né? Então, numa renda de R$5.000, essa pessoa, numa média, né, de R$5.000, essa pessoa faz aí o cálculo para sua renda mensal inicial, 85% desses 5.000, né? Também podendo chegar ali, a depender de quanto tempo a mais trabalhou além do mínimo exigido, a integralidade, né? Chega na integralidade com muito mais facilidade do que as pessoas que têm ali a média comum, né? Também tem um outro formato de cálculo, né, para a renda do benefício, que é a regra do descarte, que também chegou aí com a reforma da Previdência, né, onde é possível a gente fazer o descarte das contribuições mais baixas, né? Mas tem um porém. A gente descarta a contribuição e a gente também descarta o tempo, né? Então, o que acontece? Quando a pessoa tem, por exemplo, uma mulher que tenha 20 anos de contribuição, ela pode descartar, ela tem a possibilidade de descartar 5 anos, né? Que ela tem 5 anos a mais, se ela tiver 5 anos de contribuições bem baixas, né? Ela tem lá 15 anos de contribuições bem altas e tem 5 anos de contribuição para o mínimo. Ela pode descartar aqueles 5 anos de contribuição mais baixos, né? E a média dela, que vai ser de 60%, porque aí ela não vai ter anos ali, não vai ter tempo ali para fazer adicional, porque ela optou pelo descarte, né? Não vai ter ali para fazer a porcentagem mais alta, né? Para aumentar ali o coeficiente, né? Mas ela pode chegar ali com uma média mais alta, porque aí a média dela, daqui a pouco, que era de 5.000, com o descarte daqueles 5 anos mais baixos, pode chegar, vamos supor, a 6.000, a 7.000, né? E aí ela faz ali, ficou com uma média mais alta, e aí o coeficiente, mesmo sendo mais baixo, pode ser mais vantajoso, pode ser mais benéfico. Então, existem regras, né, específicas, existem regras para o cálculo, existem regras dos requisitos da aposentadoria, existem regras para o cálculo, e a gente sempre tem que avaliar o que vai ser mais vantajoso, o que vai ser mais benéfico para o segurado, né? A gente não pode, que também entraria numa questão dos mitos, né? Muitas vezes o segurado vai lá e olha a simulação do meu INSS. E lá na simulação do meu INSS, às vezes está faltando tempo, às vezes tem empresa que a pessoa trabalhou e que não fez a contribuição do funcionário, né? Enfim, tem várias questões ali, né?
E às vezes a pessoa vai lá e olha a simulação e ela não está entrando em nenhuma das características, ela não está preenchendo nenhum dos requisitos. A gente faz o pedido e a pessoa aposenta. Já me aconteceu. Já aconteceu da pessoa estar vendo ali na simulação e ela não entrar em nenhuma das regras. A simulação está dizendo ali na simulação do INSS que ela não tinha direito a nenhum tipo de benefício. Eu fazer o pedido em um dia e vir o resultado da concessão do benefício no dia seguinte. E só não ter vindo no mesmo dia, porque não foi um dia útil que eu fiz o pedido, tá? E aí as pessoas acabam, né, indo muito pelo que diz ali a simulação do meu INSS. Não é o ideal. O ideal é que a pessoa procure um profissional para receber uma orientação, ver se ela realmente está preenchendo os requisitos, ver se não falta nada ali naquela trajetória de trabalho dela, ver se está constando tudo lá no INSS e ver se ela vai estar recebendo ali, se o cálculo que foi feito para ela é o mais benéfico, se foi utilizada a regra para o cálculo mais benéfico, né? Então, se valer só da simulação do meu INSS, não é favorável para o segurado, né? Pode às vezes servir como um rumo ali para a pessoa, mas o ideal é que ela procure uma análise, procure um planejamento previdenciário para saber quando ela realmente atinge os requisitos e qual é a melhor possibilidade ali para ela e qual vai ser a renda mais favorável, né? Principalmente quando se tem contribuições acima do salário mínimo. Perfeito, doutor. Então, tu falou ali, né? Achei bem interessante essa questão da pessoa, né? Da pessoa que está buscando ali se aposentar, olhar lá no INSS, ver que ela não está cumprindo, né, com as exigências com as regras, com tudo que ela precisa para se aposentar. E tu deu o exemplo de ter entrado com benefício, ter feito tudo organizado, ter organizado todas as questões do cliente, entrado com benefício e saiu no outro dia, né? Já entrando com esse gancho que tu falou, quais são os erros que as pessoas cometem quando elas tentam dar a entrada no benefício sozinha, né? Então, o meu vizinho lá, por exemplo, meu vizinho lá entrou com benefício e conseguiu, foi lá no INSS, deu certo, entrei, vou tentar também, vou fazer e aí não deu certo, não sei o que aconteceu, vou ir lá na advogada, vou lá na Michele e vou ver o que está acontecendo. Quais são esses erros? O que as pessoas fazem para chegarem nesse susto que elas levam? Então, são vários, né? O primeiro é a não conferência dos períodos, né? Isso daí é uma coisa que acontece muito, acontece bastante ali, né? Quando a gente não tem uma conferência de períodos. Tem possibilidade, inclusive, então, de ela ganhar menos do que deveria ganhar, porque ela não fez uma conferência dos períodos. Sim, com certeza sim, né? Então, às vezes a pessoa tem um período por exemplo, homens, às vezes acontece muito de homens que têm um período nas Forças Armadas, tem um período no Exército, tem um período na Marinha, na Aeronáutica, enfim, e esse período não consta ali, né, no INSS. Tem que se pedir a averbação desse período. Às vezes a pessoa tem um período de rural. Isso é muito comum na nossa região, muito comum em regiões de interior. A pessoa tem um período de trabalho rural, né? E hoje a gente tem a possibilidade da aposentadoria híbrida, né? Da aposentadoria mista. A gente consegue aí mesclar, mesmo que a pessoa não seja mais um trabalhador rural, que a pessoa seja hoje um trabalhador urbano, a gente consegue trazer esse tempo de rural para dentro de uma aposentadoria urbana, né? Para conseguir aí uma aposentadoria híbrida, né? Então, aí esse período nunca foi reconhecido, né? E a pessoa tem esse tempo e esse tempo não está contando lá no INSS. Ou, que também acontece, a pessoa teve um período reconhecido na esfera trabalhista. Ela foi trabalhar lá numa empresa, inclusive essa semana eu tive um cliente que passou exatamente por isso. Ele não fecha ali ainda o tempo hoje, porque ele tem 6 anos em um determinado estabelecimento que não foi reconhecido porque a empresa não assinou carteira,
foi para uma trabalhista, para um reclamatório trabalhista, foi procedente, ele ganhou essa reclamatório trabalhista, e a empresa não fez as contribuições, mesmo depois de perder judicialmente, não fez as contribuições previdenciárias, né? Então, vai se precisar entrar aí com um pedido aí de reconhecimento desse tempo, com reconhecimento dessa sentença trabalhista, né, para tentar ganhar aí o reconhecimento desse período, né, desses 6 anos, né, porque 6 anos, para quem precisa de 15, 6 anos é bastante, Claro. né? É mais de 1/3 do que, né, desse período, do período total, né? Então, a gente passa por situações assim, e aí a pessoa tem convicção que trabalhou, né, naquele lugar, às vezes está na carteira, muitas vezes está na carteira. Isso eu ia te perguntar. Eu tenho cliente com processo exclusivamente para isso, para recolhimento. Ele tem o tempo de contribuição, exemplo, né? Tá na carteira, que nem tu falou ali do... recebeu o desconto, a pessoa teve o valor do INSS descontado no seu salário. Mas lá no INSS... E o empregador não fez o recolhimento. O empregador não fez o pagamento do INSS, não fez o pagamento da contribuição. Então, essa pessoa precisa entrar ali com um pedido de averbação desse tempo, ela precisa entrar com um pedido de reconhecimento desse período. E ela precisa esperar, entramos com um pedido de averbação porque eu trabalhei lá, lá num mercado, num supermercado, e não consta, né, o proprietário desse mercado não fez ali, né, não deu entrada no INSS e tudo mais. Eu preciso esperar esse empregador organizar isso e fazer essas contribuições, ou com o meu pedido de averbação eu já consigo... Então, a gente tem algumas possibilidades, né? Às vezes, quando a gente está trabalhando dentro do planejamento previdenciário, a gente vai lá pedir o reconhecimento, vai lá pedir as averbações, tá? A gente vai pedir ali esse acerto no INSS, né? Se a gente não conseguir na via administrativa, a gente vai ter que entrar com pedido judicial para essas averbações. Às vezes o cliente já chega com pedido indeferido, a gente já chega com a negativa, né? O cliente já chega com a negativa. Aí o que a gente vai fazer? Se a gente ainda está dentro de prazo do recurso do INSS, a gente vai elaborar ali dentro de um pedido, dentro de um recurso do INSS, para pedir essas averbações. Se a gente não está mais dentro de prazo de recurso do INSS, aí a gente vai ter que entrar com pedido judicial, e lá dentro desse pedido judicial a gente vai ter que pedir esses reconhecimentos, né? E também pode entrar, dependendo de quanto tempo faz que a pessoa saiu daquele emprego, ela também pode entrar com uma reclamatória para verificar essas questões aí, né? Para ter esse reconhecimento desse vínculo, principalmente quando não se tem reconhecimento do vínculo, né? Para ter o reconhecimento do vínculo e aí conseguir com aquela sentença levá-la para o INSS para fazer o pedido do reconhecimento do vínculo trabalhista que vai configurar aí em uma dívida previdenciária para esse empregador, né? Então, a gente tem esses dois caminhos, né? Ou a gente está trabalhando dentro do planejamento, o cliente procurou, o segurado procurou, já sabendo que não está constando lá no extrato previdenciário dele, já sabendo, olha, eu vi aqui que eu trabalhei esse tempo aqui, ó, minha carteira está assinada, mas não aparece lá, né? Olha, né, como me acontece bastante também, doutora, eu tenho aqui, me falta esse tempo, estou quase fechando o tempo, mas eu tenho rural, eu tenho um período rural. Então, a gente vai trabalhar na averbação. A gente vai trabalhar na averbação porque, às vezes, também, caso que a gente tem no escritório, de buscar essa averbação de período rural, e enquanto a gente vai estar buscando essa averbação de período rural, a pessoa vai completar a idade, né? Isso é planejamento, né? A pessoa ainda não fechou a idade, mas esse período que a gente vai estar buscando isso, ela vai completar a idade. Então, vai chegar lá na idade, se tudo correr bem, a gente vai estar com reconhecimento lá, vai estar com a averbação daquele período e vai fechar todos os requisitos para que a gente possa fazer aí o pedido da aposentadoria, né? Então, se a gente estiver trabalhando dentro do planejamento, é
no meu entendimento, fica mais ordenado, mais organizado a gente trabalhar dentro do reconhecimento, né, para depois levar para o pedido de aposentadoria, né. Agora, se a pessoa já fez o pedido de aposentadoria, bom, então a gente vai trabalhar no reconhecimento dentro daquele pedido de aposentadoria já ali, né. Mas seria impossível o INSS conceder uma aposentadoria com base em contribuições que ele não sabe que existem, né. Então, por isso que eu prefiro fazer de uma forma mais ordenada, que é com o reconhecimento, com a averbação dos períodos para o posterior pedido de aposentadoria. Mas cada profissional segue suas próprias, né, seu próprio entendimento, dos seus próprios métodos, isso, e faz da forma que acha mais viável e coerente, né. Eu procuro fazer da forma que eu acho mais correta. Perfeito. A gente falou bastante, né? Tu falou bastante sobre essas dificuldades que as pessoas têm para se aposentar. Então, vou me aposentar, falta tempo de contribuição, falta ali, né, o tempo de carência, falta idade, falta, né? A gente chega, acontece chegar gente aqui que não tem idade e quer se aposentar, né? Não tem idade. Quantos anos tem? Tem 59 anos. Não vai, né? Não vai conseguir. Então, falta isso, falta não sei o que, falta essas contribuições, o INSS não está reconhecendo essas contribuições. A gente falou bastante sobre isso. Mas tem como eu me organizar e me planejar para eu ter uma aposentadoria tranquila, para eu chegar ali com 65 anos e tá tudo certo. Eu só chegar na tua frente, tu entrar com pedido meio-dia e às 6 horas eu estar recebendo meu benefício ali, minha aposentadoria? Com certeza. É só a pessoa saber daqui quantos anos ela vai completar a idade, né? No caso de uma pessoa jovem, né? Que comece a contribuir Tem gente que começa a contribuir muito antes, tem pessoas que começam a contribuir com 17, 18 anos, né? Mas partindo de uma pessoa com 30 anos, tá? Uma pessoa jovem começa a contribuir com 30 anos, ininterruptamente, se ela não fizer nenhuma interrupção nesse período, quando ela completar 35 anos, quando ela completar 65 anos, ela vai estar com 35 anos de contribuição. Então, para uma aposentadoria por idade, ela vai estar com todos os requisitos bem completos, e quanto mais alta for essa contribuição, mais alta vai ser a média, e com 35 anos de contribuição, ela vai conseguir um coeficiente bem razoável, um coeficiente bem alto aí, né? A depender se for homem, se for mulher, e ela, né, vai conseguir aí um salário, uma renda mensal consideravelmente boa, né? Agora, o que dificulta nas concessões das aposentadorias são os intervalos, né? O pessoal trabalhou um pouco aqui, trabalhou um pouco lá, trabalhou um pouco aqui, né? Vai trabalhando um pouco em cada lugar. Parou de trabalhar um tempo, aí contribui, aí virou MEI, aí contribui um pouco como MEI, aí deixou de ser MEI e voltou a trabalhar. Então, essas coisas, essa mescla, né, de contribuições e de períodos, e tem pessoas que chegam com a carteira assinada e com período de contribuição de 2 dias. Então, a gente não considera um mês inteiro de contribuição, né? São 2 dias, né? Porque veio errado, porque a empresa fez errado, porque a empresa já fechou, entende? Mas acontece, e isso prejudica a pessoa no final. Isso prejudica a pessoa quando completa o requisito, né? É triste ver uma pessoa com 65 anos, ver um homem, né, com 65 anos, que trabalhou a vida inteira e não tem o tempo de contribuição, porque muitas coisas foram feitas da forma errada naquele período, né? Então, se a pessoa fizer de forma organizada, nem que seja para garantir um salário mínimo, lá quando fechar o requisito da idade, ela vai ter o seu salário mínimo, né? Se a pessoa, né, vamos supor um homem, né, a regra que a gente tem, a regra vigente, né, na legislação atual, quando ele tiver 65 anos, ele pode começar a contribuir com 45 anos. Se ele não parar de contribuir, nem um mesinho,
ele contribui dos 45 aos 65 e se aposenta quando completa os 65 anos. Se for uma mulher, 62 anos, ela começa a contribuir 15 anos antes, pela regra atual, né? Claro. Ela começa a contribuir 15 anos antes. Se ela contribuir todos os meses, ela fechou os 62 anos, ela aposenta, né? Não tem erro. Não tem erro, desde que faça ali as contribuições todas bem certinhas, né? Perfeito. Então, e aí o que é interessante saber também? Quais os documentos que eu preciso, né? Vem um cliente aqui, vem o teu cliente aqui conversar contigo, ele já sabe que tem um tempo de contribuição, tá tudo certinho, já tem o tempo, né? Já tem a idade, já tem 65 anos, o tempo de carência tá tudo certinho. Quais os documentos que ele precisa para dar entrada, para fazer esse pedido? Para fazer um pedido de aposentadoria, né? Isso. Então, essa pessoa, ela vai precisar dos documentos pessoais, né? Ela vai precisar da identidade, do CPF, vai precisar de um comprovante de residência, né? Para a gente ver ali se está tudo certinho no cadastro dela no INSS, né? E ela vai precisar do extrato previdenciário, né? Que é o CNIS, que a gente chama também, mas é o extrato previdenciário, o extrato das contribuições previdenciárias. Ali a gente vai fazer a conferência, ali a gente vai conferir se todos os períodos estão regulares e também, obviamente, né, para essas situações, a carteira de trabalho, se a pessoa teve um período rural, a gente vai precisar das comprovações do período rural, se a gente, né, para o caso de ter que fazer alguns acertos, né, no tempo. Mas, se foi uma pessoa que trabalhou sempre de carteira assinada, a carteira está batendo exatamente igual ao extrato previdenciário, a gente precisa exclusivamente do extrato previdenciário para poder fazer o cálculo, né, dessa renda mensal, do salário de benefício, né, e a gente consegue fazer esse cálculo e faz o pedido da aposentadoria. Mas, basicamente, são os documentos pessoais, né, a documentação pessoal, o extrato previdenciário, e a carteira de trabalho para a gente fazer ali uma conferência, né? Sempre fui autônomo, sempre fui um contribuinte individual. Bom, a gente só vai precisar conferir ali os períodos, né? Sempre fui MEI, também vamos precisar conferir ali os períodos, ver se não está faltando tempo nenhum. A gente faz uma conferência, faz um cálculo da renda e fecha aí esse pedido. Perfeito. E como que funciona a partir do momento que o cliente te traz os documentos, te traz todo o acesso, tudo que tu precisa para ele dar entrada no pedido. Tu dando entrada no pedido, como é que funciona o sistema até chegar na concessão? Bom, hoje, né, o INSS é todo informatizado, né? A gente faz todo um pedido eletrônico, né? A gente vai fazer um pedido eletrônico, a gente vai fazer uma petição, né? A gente faz uma petição como se fosse para um processo judicial, só que mais simplificado, né? E junta esses documentos, expõe ali a situação do segurado, né? Que ele já preencheu os requisitos para, no caso, a gente está tratando hoje da aposentadoria por idade, né? Se for outro tipo de aposentadoria, a gente vai tratar de outro tipo de aposentadoria. Mas no caso de uma aposentadoria por idade, a gente vai expor ali os requisitos que o cliente, né, que o segurado já preencheu, vai juntar isso tudo dentro de um material ali para dar seguimento a um processo administrativo, né? E o INSS vai gerar um processo administrativo, né? A gente vai fazer esse requerimento, vai juntar essa documentação. Se a gente não precisar fazer prova de nada, né? Se tudo que a gente está informando está de acordo com o que o INSS também está informando, né? Se tudo que a gente está informando está dentro do extrato previdenciário, está dentro das informações que o INSS também tem, é possível que esse benefício seja concedido em questão de horas. A gente tem a opção de fazer pelo meu INSS do cliente ou a gente tem a opção de fazer pelo INSS digital dos advogados, né? Então, quando a gente sabe que a documentação está toda corretinha, está toda certinha, o benefício está com todas as características que o INSS também está apresentando, né? Não tem nenhuma divergência de informações, a gente consegue fazer daqui a pouco um pedido pelo meu INSS do cliente
é um serviço automatizado, robotizado, que vai passar ali a concessão desse benefício em horas. A gente faz, também já me aconteceu, de fazer um pedido ao meio-dia e às 2 horas da tarde o benefício está concedido, né? Porque as informações eram as mesmas, as informações do sistema eram as mesmas que a gente tinha do cliente, todas as informações batiam, deu tudo certo, dá tudo certo e o benefício é concedido em questão de horas, né? Aí, quando tem divergência de informações, aí esse serviço ele já não vai mais ser um serviço robotizado, vai ser um serviço humanizado. Aí vai passar ali para um servidor do INSS que vai fazer a análise da documentação. Aí a gente vai ter um pouco, né, vai precisar esperar aí um tempo para a resposta. Às vezes, se a gente precisa fazer uma complementação de documentação ou precisa comprovar uma argumentação que a gente fez, mas o servidor não entendeu que aquela prova era suficiente, a gente vai ter que, ele vai nos enviar um e-mail, vai nos encaminhar um e-mail solicitando ali um cumprimento de diligência ali, né? E a gente vai ter ali um período, vai ter 30 dias para cumprir a exigência, né? Para fazer o cumprimento da exigência que aquele servidor fez, né? Às vezes vai ser apresentar uma certidão de casamento, às vezes vai ser apresentar um documento de identidade mais legível, né? Questões assim que a gente às vezes precisa juntar de documentação ao longo do processo administrativo, né? Mas que a gente vai receber e-mail para cumprimento dessa exigência. Os prazos são geralmente, né, aí de 30 dias e a gente vai ter esse prazo, vai cumprir essa exigência e o processo administrativo vai transcorrendo até que finalize, né? Uma pessoa que está com a documentação toda certinha e que bate com as informações do INSS, ela tem o benefício concedido em horas. Quando não é esse o caso, quando precisa de uma conferência de documentação com informações do INSS, aí passa para o serviço humano, né, ali que a gente diz, né, vai passar ali para um servidor fazer a conferência dessa documentação e aí a gente vai precisar de um pouco mais de tempo aí para ter a resposta dessa solicitação. Tá, doutor, então tu fez o pedido, né? O cliente veio aqui, te entregou os papéis, está tudo certinho, tu entrou com o pedido, não deu ali de forma robotizada, não foi uma coisa meio automática, foi para essa parte humanizada. Esse pessoal te mandou um e-mail, fez alguns pedidos, tu enviou e teve uma negativa. O que acontece? A pessoa não consegue mais se aposentar, não deu certo, acabou para ela, vai para, de repente, um benefício de prestação continuada? Como é que funciona após essa negativa do pedido? Então, após a negativa do pedido, a gente tem aí 2 meios, né? A gente tem aí a possibilidade de um recurso administrativo, né? E aí também é muito importante estudar o caso do cliente, porque em algumas possibilidades, né, em algumas hipóteses, é melhor a gente esgotar o INSS. É melhor a gente entrar com todos os recursos possíveis, né, no INSS. A gente tem a possibilidade, a gente tem junta de recursos, a gente tem, enfim, algumas possibilidades de recurso dentro do próprio INSS, né? Então, a gente, às vezes, é mais vantajoso esgotar o INSS, porque nem sempre o entendimento na esfera judicial vai ser o mais favorável. Então, a gente tem que estudar bem o caso do cliente para ver se vai ser melhor a gente dar seguimento no recurso do INSS ou se vai ser melhor a gente já pegar aquela negativa e ir para a justiça, tá? Então, o ideal é os 2 caminhos, né? Interpõe um recurso administrativo, né? Se esse profissional está ciente, né? Tá convicto de que aquele cliente realmente tem direito ao benefício que está sendo solicitado, né? Se realmente aquele cliente está cumprindo as exigências, mas o INSS não está reconhecendo por algum motivo, né? Então, ele segue com recurso administrativo e, paralelamente, se interpõe ali a ação judicial, né, na Justiça Federal para a concessão desse benefício. E aí, o cliente vai ter vantagem para o que for concedido
mais rapidamente, né? Às vezes vai ser o recurso administrativo, que vai ter um resultado positivo e vai ser concedido mais rápido, ou não. Às vezes o recurso administrativo também vai ser negado, mas lá na justiça a gente consegue ali um outro entendimento, a gente consegue uma jurisprudência favorável, a gente consegue determinações legais mais favoráveis, né, do que as instruções normativas do INSS, enfim, e a gente consegue ali uma decisão mais favorável na justiça, né? Então a gente tem que partir para os dois caminhos, né? O ideal, né, o que eu considero ideal é que, em caso de negativa, a gente interponha um recurso administrativo e, paralelamente, entre aí com o processo judicial. Perfeito. Acho que a gente já deu, né? Acho que tu já deu bastante dicas sobre isso, mas eu acho que é super importante a gente finalizar, né, o nosso videocast com essa pergunta, né, de qual o papel, né, qual o papel de eu ir atrás de um especialista, de uma advogada previdenciária, de alguém que entenda sobre isso e não fazer sozinho. Qual o papel de eu estar junto com uma especialista em previdenciária? Então, no meu ponto de vista, é fundamental. É fundamental que a pessoa tenha esse acompanhamento desde o início, que a pessoa não dê entrada no pedido sem falar com um profissional antes, né? É importante que a pessoa procure um profissional habilitado, um profissional engajado aí na militância previdenciária, que entenda realmente de direito previdenciário, para que essa pessoa possa aí ser beneficiada, né? Para que essa pessoa possa chegar ao melhor benefício, né? Porque muitas vezes a pessoa vai lá e busca no INSS, né? Busca diretamente lá na agência do INSS e ela acaba saindo de lá com uma aposentadoria, com um benefício que nem sempre é o melhor, que nem sempre é o mais vantajoso, que nem sempre é o mais benéfico, como a gente chama, né? Ou em termos de tipo de benefício, ou em termos de renda mensal, né? Então, assim, é muito importante, principalmente quando a pessoa passou por vários tipos de profissão, principalmente quando a pessoa tem períodos que precisam ser comprovados ainda, né? Quando a pessoa vai precisar aí de reconhecimento de períodos, de tipos de atividade, né? Quando a gente vai precisar fazer prova, o ideal é que a pessoa procure um profissional desde o início, antes de entrar com o pedido, que ela não se valha exclusivamente do que ela viu lá no site do INSS, que ela não se valha e que ela não se contente só com o que ela enxergou na simulação do meu INSS. Porque muitas vezes o meu INSS vai apresentar ali uma simulação que diz que a pessoa não tem direito e a pessoa já tem, assim como também, às vezes, ele vai apresentar uma simulação que diz que a pessoa não tem, aliás, que a pessoa tem direito a um benefício e a pessoa faz o pedido daquele benefício e é negado, né? Então, o ideal é que a pessoa converse com um profissional antes de fazer o seu pedido. Ela ganha tempo com isso e ela faz o pedido mais acertado, se ela fizer por intermédio de um profissional. Fora que, se esse processo depois tiver que virar um processo judicial, porque às vezes a gente entra com um pedido já sabendo que aquele pedido vai ir para a justiça, né? Porque a gente já sabe ali quais são as limitações do INSS, a gente já sabe o que o INSS concede, o que não concede, o que reconhece, o que não reconhece. A gente já sabe que vai virar um pedido judicial. Então, a gente já consegue conduzir aquele processo administrativo da melhor forma para quando ele tiver que ingressar na justiça, né? Então, acho que a condução do processo e as possibilidades de melhor benefício, maior renda mensal, o segurado só vai contemplar se ele estiver amparado. Principalmente se ainda faltam requisitos e ele tiver condições de procurar ali um advogado para fazer um planejamento previdenciário e encontrar ali o melhor momento e as melhores condições para a sua aposentadoria. Perfeito, então chegamos ao fim do nosso primeiro episódio, desvendando os segredos da aposentadoria por idade, essa série chamada Previdência Sem Neura, onde a gente vai trazer conteúdos como esse, a gente vai trazer a doutora aqui para te explicar de forma simplificada
tudo que tu precisa saber sobre a Previdência. Doutora, onde a gente te acha nas redes sociais, nas plataformas digitais? Como é que a gente faz para te encontrar? Então, a gente tem acesso ali por todas as plataformas digitais através do Krieger Advocacia, né? Krieger, K-R-U-G-E-R, Advocacia, né? Aí pode acessar através dele para Instagram, Facebook, TikTok, então todas as plataformas digitais pelo Krieger Advocacia. Perfeito, então. Muito obrigado e até o próximo episódio. Eu que agradeço. Até o próximo. Obrigada.